Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pra Cima Porco. Bora lá pro react aqui do Sport TV, Palmeiras 1, Corinthians 0, lá na casa dos caras. Silêncio, hein, tá... Flaco Lopes representou demais, e o Andréas? Pisando lá no negócio, fez um buraco no meu pai. Muito bom. Deixa seu comentário, seu like, compartilha o vídeo e bora lá pro react. Tamo junto! Em tese, o jogo não valia nada na classificação. Em tese, mas é um Corinthians e Palmeiras. Abel foi expulso, Corinthians perdeu um pênalti, Andreas ficou cavando ali a marca do pênalti para dificultar a cobrança. Flaco, depois do gol, incendiou o estádio, né? Deu uma voadora, mandou a torcida corintiana ficar quieta, deu uma voadora na bandeirinha. Corinthians e Palmeiras. Seu Carlos Ribeiro, boa noite, hein? Bem-vindo. Boa noite, Dena. Sempre um prazer estar com vocês, Abel, Felipe. Cara, fim de semana agitado, né? De definição dos estaduais, fim de semana, para mim que sou de São Paulo, por exemplo, com dobradinha do Palmeiras, porque o Palmeiras ganha a Supercopa Feminina em cima do Corinthians. E hoje, por mais que o jogo não valesse nada em termos de tabela, porque os dois vão se classificar, que os dois sejam muito fortes, o Corinthians já levantou taça, eu acho que tem um significado para o Palmeiras importante para a continuidade do campeonato, e principalmente da temporada. Pelo que foi o ano passado, pela exigência da torcida de ganhar um clássico contra o maior rival, por o Corinthians ter conquistado 2 taças e uma delas em cima do Palmeiras, era hora de uma resposta. E aí nós estamos falando só de resultado, porque com bola rolando, eu acho que o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. Só que o futebol é eficiência. E o Palmeiras, quando teve a única oportunidade, guardou e saiu com os 3 pontos. Teve um momento também que o Abel tirou o Vitor Roque não curtiu muito, né? Ele pareceu sair, a gente não pode falar com certeza o que passava na mente dele. Mas ele pareceu sair meio contrariado do jogo hoje. Mas né? eu achei ele tecnicamente bem abaixo do que ele vinha fazendo já, do que ele já fez com a camisa do Palmeiras. Alguns gestos técnicos dele, assim, bem abaixo do que a gente conhece já do Vitor Roque. A gente sabe que a característica dele, eu até falei aqui, tentando fazer ali uma analogia em relação ao comportamento dos 2 atacantes do Corinthians com os 2 atacantes do Palmeiras. Ele precisa ter campo, né? E algumas oportunidades, por uma falta de domínio de bola, ele acabou não aproveitando o espaço. Porque se ele já no primeiro momento ele domina bem, ele consegue executar o que ele sabe fazer de melhor, que é ter essa velocidade. Ele sai do jogo justamente um pouquinho depois de uma jogada parecida com essa que eu estou falando. Ele tenta dominar a bola, acaba errando, tenta fazer um drible, acaba perdendo. Provavelmente o Abel deve ter pensado, cara, eu acho que é momento de tirar. Então eu acho que hoje, especificamente, ele não jogou o clássico da forma que ele já vinha jogando em outros jogos. Porque ele arrasta, né? Ele é um jogador que tem muita potência, fisicamente ele é muito forte. Ele acredita em todas as bolas. No terço final, às vezes ele sai atrás e atropela os zagueiros. Quando ele não está tão bem na parte física, na parte de potência, quando não tem tantas oportunidades, acaba que, tecnicamente, ele não é como, por exemplo, é o Flaco Lopes, que não tem essa potência física toda, mas é muito mais dotado tecnicamente falando. Então, assim, por isso que eles se completam, sem dúvida alguma. Agora, eu acho que na saída dele, eu acho que mais com que o Abel, assim, ele acho que ele estava... a fisionomia dele, o que me pareceu era uma meia risada para a torcida do Corinthians. É normal, quando o Palmeiras vai jogar ali, qualquer time que vai jogar ali, é um ambiente totalmente hostil. A torcida do Corinthians é uma das melhores torcidas, se não a melhor torcida que existe no Brasil. Então, jogando em casa, o Corinthians é muito forte, a torcida está sempre, o estádio é sempre cheio. Então, principalmente quando é o Palmeiras. Então, quando você sai do gramado e a torcida está ali te xingando, eu achei que foi assim, uma risadinha meio de deboche, sabe? Não com o Abel. Penso que foi uma risada mais de deboche para o torcedor corintiano que estava ali xingando. E hoje era um dia de exibir as taças recentes, né? Uma delas, inclusive, conquistada em cima do Palmeiras. John Arias, que é anunciado pelo Palmeiras agora oficialmente, joga onde nesse time do Abel? No lugar de quem? Bom, nós conversamos sobre isso, né? Aqui em off. Eu, de fato, se sou o treinador, coloco no lugar do Maurício. O que fez hoje, coloco no lugar do Maurício. Seria ele. Pro lado de cá o menino, o Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Eu faria isso. E com o Paulinho ainda para entrar no time. Aí só cabem 11. Exato. E tem que ter gente também para lá atrás. Você vê como os elencos estão sendo montados assim de Flamengo e Palmeiras de um jeito. Você não pensa mais em 11, você pensa em 14, 15. Difícil escalar os 11 do Palmeiras com o Paulinho, Evangelista,
Marlon chegou, pode vir mais gente ainda. É difícil, cara. E partindo do princípio da competição interna, né? Quando você aumenta essa competição interna dentro do elenco, fica mais complicado para o treinador, porque se você tem, vamos imaginar que a gente tem para a próxima rodada, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho está à disposição. O Abel já vai começar a pensar de que forma que eu vou montar desse meio de campo para frente. Porque o Andréas, por exemplo, ele não dá para ele sair. Que para mim é um jogador que é fundamental nessa construção de jogo. Eu, humildemente, acho que o Arias, por exemplo, jogando como um armador, como um 10, eu acho que ele perde um pouco do que ele pode entregar mais para o time. Quando ele joga pelos lados do campo, fala, Rizek. Não, aqui já chegaram os melhores momentos. A gente está falando do Arias aqui, mas assim, eu acho que ele rende muito mais quando ele joga pelos lados do campo, direito ou esquerdo. Você colocar, ou até como um segundo atacante, às vezes do lado do Vitor Roque, do Flaco, mas assim, pensando na qualidade do elenco, o Palmeiras passa a ser um time muito mais competitivo com a chegada dele, em cima dos melhores momentos. O Caio falou, ou o Felipe, não lembro agora, de que o Corinthians foi melhor, né? O Caio opinou que o Corinthians jogou melhor. O Palmeiras faz o gol quando o Corinthians estava melhor, né? O Corinthians estava jogando melhor, bola cruzada na área, passando ali em frente ao Carlos Miguel, que foi vaiado pelo torcedor, e de repente o Palmeiras lá na reta final consegue fazer o gol. Mas esse é o Palmeiras, né? É o Palmeiras, assim, cascudo, que sabe sofrer. Jogada do Fechou o pênalti, Felipe? Bom, é aquilo, né? Porque já aconteceu. Eu escutei, inclusive, na transição o Veloso falando o que tinha acontecido no jogo entre São Paulo e Palmeiras, que um pênalti a favor do Palmeiras, o Rafael socou alguém do Palmeiras. Assim, se sou árbitro, eu não apito pênalti desse. Se eu sou árbitro, eu não apito, nem para um nem para outro. Mas eu tampouco, se eu sou o VAR, eu chamo. Sabe? Então, o juiz ali apitou, acabou, tá tudo certo. Eu não vejo como pênalti. Para não ficar em cima do muro, não daria pênalti. Eu também não achei pênalti, Rizek. O Carlos Miguel, ele sai para dar um soco, erra o soco na bola, né? E aí também ele não dá um soco na cabeça, mas acho que o antebraço dele, assim, toca no Gustavo Henrique, né? Eu acho um contato normal ali dentro da área. Eu não vejo como faltoso. Eu não daria o pênalti. Sinceramente, eu não daria também. Também não daria, não. Aí o Memphis escorregou, bateu fora. Mas alguém aqui daria pênalti? Daria pênalti, Caio? Não. Denilson? Também não. Logo no momento a gente falou que não foi pênalti. Mas, Dena, voltando a dizer, Sim. O Abel tinha dado entrevista depois do jogo contra o Novo Horizontino, que eles tomaram aquele amasso, e falou assim, o Palmeiras sem competir não ganha de ninguém. Então o Palmeiras não pode, de repente, não foi tão bem tecnicamente como se espera de um grande time como é o Palmeiras, mas competiu. Ganhou o jogo de hoje porque competiu, do início ao fim. Aliás, faz um tempo, Felipe, que o Palmeiras tecnicamente tem Esse é o problema. deixado a desejar, né? Desde Esse o fim do ano passado. E a torcida tem pego no pé. A torcida tem cobrado muito isso. Mas essa também é uma vitória até para o torcedor do Palmeiras, que já estava precisando de uma vitória como essa, sabe? Principalmente depois do que aconteceu ano passado. Eu acho que o Abel sai fortalecido por voltar a vencer o Corinthians, fora de casa. Depois do Corinthians ganhar, fazer um jogo tão importante, se impor da forma que se impôs contra o Flamengo na final da Supercopa. Então é uma vitória importante para o cenário geral do Palmeiras, digo eu. O Hugo falha nesse gol. A bola desvia, né, cara? Acho difícil essa bola, né? Ele desvia no Gabriel Paulista. A bola desvia, não falha cara. não, né? Porque ele espalma praticamente pro meio da área ali, né? Mas a bola Você desvia, for ver né? a câmera aproximada dele, ele tá com a mão embaixo e no desvio ele é obrigado a levantar Mudar e aí o gesto, A né? bola desvia, O cara. campo é muito rápido. Né? O goleiro de seleção que falhou hoje foi o Alisson no jogo do Liverpool. Mas o De repente, Hugo... uma tentativa de recuperação, né? Na defesa, você tá falando, né, Caio? Olha lá, a bola ele desvia, rebate cara, é pro Flaco, difícil, né? cara. Mas o desvio acho que dá pra... Todo mundo fala tirar um que pouco da nunca é bom o responsabilidade. goleiro rebater pro meio da área, mas ali ele não tinha outra alternativa. Agora né? você vê, o Tinha, Palmeiras tinha perdido um contra-ataque Tinha, né? pouco antes com o Luigi, né? Cara a cara, o Mateuzinho consegue ser... O de mais positivo nessa vitória do Palmeiras foi o Palmeiras ter encarado um clássico como ele deve ser jogado. Claro que o Palmeiras não jogou aquele primor técnico, mas quantas vezes o Palmeiras jogou bem contra o Corinthians, criou várias oportunidades, finalizou mais, perdeu o pênalti e perdeu o jogo, e perdeu o campeonato. Então, é começar o ano no derby, ganhando na casa dos caras, para passar um pouco mais de pressão pra lá. E também temos que lembrar, por mais que a gente queira ganhar todas, a gente sabe que o Corinthians não é mais aquele time fraco de antes. Mas a postura, os caras encararam um clássico. Flaco Lopes, bem demais, tem que descer a bica na bandeira mesmo.
Porque o Flaco Lopes só fez o que o Roberto fez lá. Só devolveu. E não lembro de tanta polêmica daquela vez, né? Isso deveria ficar só dentro do campo, mas aí cada um interpreta da forma que quiser. Mas raça, correram, lutaram e entenderam que é um Palmeiras e Corinthians ontem. Curti demais essa vitória e bora pra cima ganhar esse Campeonato Paulista. Deixa aí seu comentário. Tamo junto, galera. Aquele abraço. É nóis.